Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos um instrutor técnico da Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso e chefe de gabinete do Ministério Público de Contas Estadual, José Barbosa do Prado Neto. Ele traz para a gente um resumo de um livro de sua autoria, A Responsabilidade por Danos à Imagem da Administração Pública, que foi lançado pela editora Juruá. Acompanhe aí. Olá, é um prazer poder participar deste brilhante programa do Poder Judiciário Mato-Grossense, o Explicando Direito, um espaço que eu reputo democrático, cultural e disseminador do conhecimento. Hoje eu trago para vocês um livro de minha autoria intitulado A Responsabilidade por Danos à Imagem da Administração Pública, possibilidade de aplicação pelos Tribunais de Contas. Esta obra ela é fruto do meu mestrado e quando eu me propus a fazer um programa de pós-graduação estrito sensu, eu procurei pesquisar algo que fosse diferente, mas que pudesse contribuir minimamente para um debate sobre o fortalecimento do controle da administração pública. Controle este que não é feito apenas pelo Tribunal de Contas, mas também pelo Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Este tema, ele logo me realçou bastante interesse, porque as investigações que eu pude realizar foram feitas na Itália. E eu percebi que naquele país, as cortes de contas italianas, elas imputam a responsabilidade por danos à imagem da administração pública. Isto, no contexto dos tribunais de contas, representa um avanço, porque há uma competência comum entre todos os tribunais de contas, que é a de imputar responsabilidade por danos ao erário. Todas as vezes que se verifica nos seus processos em que houve um desvio ou uma aplicação irregular de verba pública, o Tribunal de Contas tem a competência de pedir a restituição desse dinheiro desviado. Isto é um dano tipicamente patrimonial, mas na Itália, os órgãos de contas de lá, eles vão além, porque além desta competência tradicional, eles também imputam responsabilidade por danos extrapatrimoniais, como é o caso da imagem da administração pública. Uma das grandes preocupações de quando se vai fazer uma pesquisa no direito comparado, ou seja, no direito alienígena, é saber se há uma conexão entre os dois ordenamentos jurídicos, o do pesquisador e da onde se origina a ferramenta pesquisada. No caso, Brasil e Itália. E para minha felicidade, eu percebi que esses dois sistemas jurídicos possuem muitas afinidades. Há muito tempo, o sistema jurídico brasileiro, o ordenamento jurídico nacional, vem importando regras daquele país. E isso acontece tanto no setor privado, vide exemplo o Código de Processo Civil, o nosso atual Código Civil, como também no setor público. E, para o meu deleite, até mesmo nessas minhas investigações, percebi que o nosso primeiro Tribunal de Contas, lá o TCU, Tribunal de Contas da União, criado em 1891, ele também já tinha como base, como proposta, atuar igualmente como os tribunais de contas italianos. Então, esta familiaridade me acendeu um sinal verde para que eu pudesse avançar nesta pesquisa. E aí, o ato seguinte foi procurar saber a origem deste fenômeno. O que é a responsabilidade por danos à imagem da administração pública e por que ele foi parar no radar
dos tribunais de contas daquele país. Por danos à imagem da administração pública, entende-se toda a ruptura, toda a quebra de credibilidade, da reputação que a administração pública ela tem perante os seus cidadãos. Há uma noção de que o Estado e todos os seus órgãos, ele só existe para servir o cidadão. E quando esta finalidade ela é desvirtuada, isto mancha a reputação que a administração goza perante os seus cidadãos. E como isso pode ser quebrado? Como isso pode ser manchado? Como, por exemplo, atos de corrupção, como, por exemplo, atos de improbidade, ou até mesmo uma prevaricação dos servidores públicos. O simples fato de um servidor deixar de fazer algo de ofício, e se isso prejudicar a vida de um cidadão, isto realmente pode quebrar esta credibilidade, esta eficiência da administração pública, o que pode gerar uma possível reparação de danos para a administração pública. Algo muito comum que acontece nos processos italianos dos tribunais de contas é o caso de propinas pedido, por exemplo, por policiais de trânsito. Como o policial ele está ali representando o Estado, representando a administração pública, esta propina, esta vantagem indevida, macula a imagem da administração pública, e isto pode ser pedido uma pronta reparação. Avançando um pouquinho mais, depois que a gente descobriu como é que é o conceito e por que isso foi parar nas mãos das cortes italianas, eu vim, então, procurar entender como que seria a responsabilidade por danos à imagem aqui no Brasil. E esta foi uma das grandes dificuldades que eu também encontrei nessa pesquisa, porque ao contrário do que ocorre lá na Itália, onde a jurisprudência e a doutrina já debatem essa temática há muito tempo, aqui nós temos uma exígua parcela da jurisprudência ou da doutrina que trata sobre o assunto, praticamente nada. Então, isto me forçou a ter que interpretar o nosso ordenamento jurídico a favor desta ferramenta. E chego à conclusão de que, em nosso país, nós temos ferramentas normativas muito fértil para a adaptação desta ferramenta. Ao contrário do que ocorre na Itália, que pouca legislação existe sobre essa matéria. É mais mesmo uma divulgação e um trabalho jurisprudencial e doutrinário. Aqui nós temos uma legislação fértil, mas pouca doutrina e pouca jurisprudência a respeito do tema. E, andando mais um pouco, e já na parte final, eu tentei procurar verificar se esta ferramenta, ou seja, a imputação de responsabilidade por danos à imagem, pode ser aplicado pelos tribunais de contas. Faço uma extensa incursão na jurisprudência e na doutrina do controle externo brasileiro e também avanço na questão da jurisdição própria dos tribunais de contas. Mas a resposta para essa pergunta, que foi o fio condutor de toda a pesquisa, ela estará no livro, a qual eu convido a nossa audiência a debater, a ler a questão, até mesmo para saber se a posição colocada pelo autor é da sua conveniência ou não. Porque este debate é quem vai fortalecer esta peça, a aplicação desta ferramenta em nosso país, que ao fim e ao cabo, ela inibe a improbidade, inibe a corrupção, protege a administração pública e, por fim, melhora a qualidade de vida do cidadão. Então, eu agradeço a audiência, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos e, principalmente, para futuros debates. Muito obrigado.